Deus, a Jesus, nosso Mestre, por excelência, que nós possamos nesta noite agradecer primeiramente a nossa irmã Camila, que vai fazer a preleção, a palestra de hoje, falar sobre o filho pródigo. É uma parábola muito bonita, né? Muito assim, que nos toca e fala muito. E nosso agradecimento a todos por estarem aqui, né? Que Deus nos abençoe, nos ampare e que Jesus esteja sempre dirigindo nossos caminhos. Que nós precisamos muitas vezes, quando o desânimo nos abate, a fraqueza impede que nós venhamos a fazer uma prece, nós recorremos a esta casa. Aqui nós chegamos para recuperar as nossas energias, colocar os nossos pensamentos ao lado do Cristo, agradecendo a Ele por Ele ter vindo nos trazer, nos ensinar o caminho que nos torna, às vezes é tão assim, difícil de passar por este caminho, mas quando nós direcionamos o nosso pensamento ao Pai, rogando a Ele para que nós nunca nos percamos pelos caminhos, nós encontramos sempre essa luz brilhando na nossa frente. E isso nós agradecemos ao Mestre Jesus, porque Ele veio para trazer o amor, a paz e a luz para que nós não perdêssemos o caminho, a retidão dos nossos caminhos. Então, isto nós agradecemos hoje, nós agradecemos a nossa irmã, rogamos aos mentores da casa que a auxiliem na sua preleção, que ela tenha uma disponibilidade para trazer para nós, assim, uma mensagem edificante que nos acalme, que traga uma paz em nosso coração, porque nós estamos precisando tanto de paz, principalmente conosco, para nós, do nosso lado. Então, que nós peçamos a Jesus, que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco, nunca venha nos faltar, nunca venha nos faltar o ânimo para a caminhada até Ele, porque Ele nos ensinou o caminho, agora resta-nos caminhar até Ele. Então nós agradecemos, Senhor. Obrigada, Senhor, por nós podermos estar aqui esta noite, falando em teu nome, porque tu disseste, onde dois ou mais estiver falando em meu nome, ali eu estarei. Mas nós sabemos que nós temos sempre a presença do Mestre Jesus ao nosso lado. Seja conosco, Jesus, hoje e sempre, e que a tua paz permaneça em nossos corações, para sempre, e assim seja. Nossa gratidão à nossa irmã Camila. Então, nossa gratidão à nossa irmã, por ela ter aceito o convite da casa, né? E que todos fiquem em paz para que nós possamos deleitar com a palestra que ela vai nos trazer. Uma boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui falando com vocês hoje, primeira vez aqui na quarta-feira à noite, né? Então vamos lá. Eu escolhi esse tema então, que é a parábola do filho pródigo. Jesus, ele conhecia tão bem os irmãos dele, que ele nos deu, né, nos deixou um consolador prometido, porque ele sabia que a gente ia precisar durante a nossa caminhada aqui. A gente ia precisar das palavras de consolo, das palavras de carinho, para a gente compreender o que está acontecendo com a gente e conseguirmos evoluir. Então eu vou fazer a leitura da parábola, né, e comentando parte a parte dentro da doutrina espírita, o que Jesus quis nos trazer por cada parte, né? Toda vez que a gente lê uma história, que a gente ouve uma parábola do Cristo, a gente tenta então se encaixar em algum dos personagens ali, né? Ao final da leitura a gente sempre tenta ver o que aquele tem para nos dizer, aonde se encaixa na nossa vida, quais personagens se encaixam no momento em que a gente está vivendo.
e assim sucessivamente. Por isso que é muito prazeroso a gente ler as parábolas e fazer os estudos dela. Então começa a parábola dizendo que um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Então aqui a gente começa a ver que o primeiro filho, o filho mais jovem, chega para o pai então e quer a parte da herança dele, que é a parte da fazenda. E aí ele fala que aquilo para o pai quer dizer o quê? Pai, eu quero me distanciar de vós, eu quero viver longe, eu quero viver sozinho, eu não quero mais viver sob a sua tutela, sob a sua guarda, eu quero viver de uma forma distante, eu quero que você me dê esse dinheiro e eu vou viver a minha vida sem ter você aqui cuidando de mim, pegando no meu pé, né? Porque o pai e a mãe querem tudo embaixo da asa. E esse filho, que era o mais novo, pediu para o pai que ele queria se distanciar. E o pai, então, dentro do livre-arbítrio do que o filho havia pedido, foi lá e concedeu. Fez a divisão dos bens entre os 2 filhos e deu a parte que cabia a ele. E pouco depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ali, então, desperdiçou a fazenda, vivendo dissolutamente. Aqui nesse trecho, a gente pode compreender que esse filho, então, a hora que pegou os bens e saiu da guarda do pai, ele viveu da forma como ele queria, da forma como ele entendeu que seria o correto. E ele gastou tudo que ele tinha nos bens do pai. Ele foi lá e desperdiçou tudo aquilo que ele recebeu. Quando a gente lê essa parte, a gente compreende que Deus dá a cada um de nós aquilo que a gente precisa para viver, aquilo que a gente precisa para evoluir. São os nossos talentos, como a gente já viu na parábola dos talentos. Ele dá a cada um a capacidade. E o que a gente faz? A gente desperdiça. Muitas vezes a gente abre mão de tudo aquilo que Deus nos dá para correr atrás de algo que a gente não tenha certeza. E é isso que a parábola vem nos mostrar nesse trecho. O filho, então, ele foi lá e desperdiçou tudo aquilo que o pai dele trabalhou, demorou para conquistar, ele foi lá e desperdiçou. E assim é com cada um de nós. Deus nos dá o conhecimento, os talentos, e muitas vezes a gente faz o que com eles? A gente acaba abandonando, desperdiçando, deixando de lado. Então, nessa parte da parábola, ele vem trazer para dentro de nós. E a partir do momento em que Deus nos dá esses bens, esses dons, a gente tem que usar no nosso benefício de evolução e não desperdiçar eles, e não usar de maneira que não vai nos causar benefício algum. Então o filho pródigo, ele fica conhecido ali como o filho esbanjador, aquele que não está nem aí com nada, o interesse dele era gastar simplesmente, né? E aí continua. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer de necessidades. E aí quando ele gasta tudo que ele teve, então ele começa a passar as necessidades, né? A vida dele começa a ficar difícil. E aí então ele começa a passar fome. Na parábola, esse sentido dele passar fome, dele passar essas necessidades, seria a fome espiritual, a fome de Deus que a gente ouve dizer, né? Ele está sentindo a falta então daquela religião, do se ligar com Deus. Quando a gente se afasta do caminho, quando a gente gasta todos aqueles dons e não usa para o bem, a gente está se afastando de Deus. E aí, a hora que a gente está nas dificuldades, seria esse passar a fome, a gente sente a necessidade de estar com Ele. A gente percebe que a gente o deixou de lado e que a gente acaba sendo cobrado. Por isso que as dificuldades vêm. E geralmente é algo que a gente aprende vivenciando essa fome. Ele não saberia o que é passar fome se não fosse sentindo ela. E é isso que Deus, que Jesus nos mostrou. A gente só sente a falta de Deus na hora que a gente sai das suas asas, na hora que a gente sai do seu caminho. E a gente percebe a necessidade que a gente tem de confiar em Deus. E aí foi e chegou-se a um dos seus cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar os porcos. E desejava ele então encher o seu estômago com as bolotas, as alfarrobas, e os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Quando Jesus falou dessa parábola, um judeu, o filho pródigo,
Naquela época, a gente imagina, né? Se hoje o judeu já não come a carne de porco, imagina naquela época para ele a humilhação que era cuidar dos porcos, estar ali próximo àquele animal, que era considerado sujo. Então, para ele já era uma humilhação, e ele se sujeitou àquilo porque ele estava passando necessidade, ele estava passando fome, dificuldade. Então, o que acontece? O que a gente entende aqui? Ele foi lá, ele se afastou do pai, ele gastou tudo que ele tinha, e aí ele passa pelas dificuldades. E no momento em que ele está passando pelas dificuldades, ele entende que quem é o causador de todo aquele sofrimento que ele está passando? Tudo que ele está passando é por responsabilidade dele. É algo que ele buscou para ele mesmo. É algo que ele procurou estar naquela situação. Então, ele começa a compreender que muitas vezes a gente olha para a nossa dor, para o nosso sofrimento e se responsabiliza ela. Mas muitas vezes não é a dor o problema. O problema são as nossas atitudes, o que causou aquela dor, né? E eu vi uma palestra que ela deu uma explicação bem assertiva. Ela fala assim, que quando a gente olha para a dor, é o exemplo de uma alergia. O médico vem e fala para a gente, olha, você tem alergia a comer camarão. E aí você vai lá e faz o quê? Come o camarão. Você passa mal, fica toda vermelha, inchada, tem que ir para o médico, tem que tomar remédio. Só que o que aconteceu? É a dor o problema? Não, é a causa. Você comeu o camarão que o médico falou que não podia, e aquilo te gerou uma dor. É a mesma coisa que acontece quando a gente se afasta das leis divinas. A hora que a gente se afasta, a gente sabe que a gente vai sofrer. Mas a gente vai lá e faz. A gente vai lá, se afasta, está sofrendo, e o motivo não é aquela dor. O motivo está nas nossas encarnações passadas, naquilo que a gente fez se afastando das leis de Deus ontem, hoje, ou numa encarnação anterior. E aí tem uma questão no Livro dos Espíritos, que é a 614. Kardec então pergunta aos espíritos, né? O que se deve entender pela lei natural? Aí os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Ou seja, aqui está bem claro, todos nós só vamos ser infelizes a partir do momento em que a gente se afasta da lei divina. A partir do momento em que a gente se afasta de tudo aquilo que Deus nos mostrou como sendo bom, como algo para a gente viver melhor. Então, quando a gente se afasta, é que vem os nossos sofrimentos, as nossas aflições, o motivo de tudo aquilo que a gente está passando, das nossas angústias. E ela acontece por nos afastarmos da lei divina. E essa lei está em cada um de nós, dentro de cada um de nós. Então a gente não precisa procurar fora, porque quando a gente foi criado, dentro de cada um de nós a gente sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim. E aí então a gente começa a entender que a gente está colhendo os nossos comportamentos. Tudo aquilo que a gente passa, todas as aflições que a gente tem, é fruto daquilo que a gente está fazendo com a gente mesmo. É igual o filho que abandonou o pai para viver longe, não sabia das responsabilidades que era, mas teve a cara e a coragem, foi, gastou e agora está sofrendo as consequências. É a lei da ação e da reação. É a lei da consequência. Tudo aquilo que a gente faz, a gente vai ter o retorno. E aí, nesse mesmo sentido, ele tem a questão 123 dentro do Livro dos Espíritos também, está nesse mesmo meio, que diz: por que Deus permite que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Ou seja, né, ele queria saber então, por que Deus permite ter o caminho do mal para os espíritos errados? Seria injusto. E a resposta é bem simples. A sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que Ele deixa a cada um por quanto, assim, cada um tem o mérito das suas obras. Ou seja, seria fácil se Deus tivesse criado só o certo, né? A gente só tem o caminho. Que mérito a gente teria de fazer aquilo dessa forma? Nenhum. Então os Espíritos foram bem assertivos em falar que existe o bem e o mal, e a gente tem o nosso livre-arbítrio para escolher o caminho que a gente vai seguir.
E aí então a gente vai ter um mérito por conseguir fazer o bem. Porque se só tivesse o bem, que mérito teria para cada um de nós? Seria fácil seguir aquele caminho se só tivesse ele. Mas Deus nos dá várias opções e nos dá o livre-arbítrio, para que a gente possa ter o mérito de praticar o bem. E aí então continuando. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm a abundância do pão, e eu aqui pereço de fome? Esse caindo em si quer dizer que ele tomou consciência, ele abriu os olhos e começou a enxergar tudo aquilo que ele estava sofrendo. O cair em si quer dizer que ele agora então compreende tudo aquilo que ele passou, o que estava acontecendo quando ele morava com o pai dele ali, e o que ele está sofrendo ali naquele momento que ele está passando pelas suas turbulências. Ou seja, né, ele foi pela estrada larga, pela estrada mais fácil, pegou dinheiro, saiu de casa, quis fazer tudo sozinho. É igual a gente, né? Tem sempre o caminho, a mãe fala, né? É o caminho estreito, a porta estreita e a porta larga. E a gente vai lá e escolhe a mais fácil. A gente vai pela porta larga. E foi o que aconteceu com ele. Só que daí ele percebeu que a porta larga é os interesses humanos, é o gastar tudo com bobagens, é passar por necessidades materiais e chegar no fundo do poço. É isso que aconteceu com ele. Aí ele caiu em si. A hora que ele estava ali naquele momento de maior dificuldade, ele percebe tudo aquilo que ele fez de errado. Isso é o cair em si. É o analisar tudo o que você fez. É o pensar nas suas atitudes, tudo aquilo que você passou e colocar na sua realidade, do porquê você está passando aquilo. E aquilo te traz uma realidade. Se eu estou sofrendo, é por algo que eu fiz, é algo que eu busquei. E aí então ali, na hora que ele cai em si, ele se arrepende de tudo aquilo que ele fez de errado e ele decide então voltar para a casa do pai dele. E aí ele continua: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um de seus trabalhadores. E aqui então ele começa a pensar, né? O que eu vou dizer para o meu pai? Todos nós somos filhos, a gente sabe, né? A gente fez alguma coisa errada, o que a gente faz? A gente fica ali pensando, né? Como que eu vou falar para minha mãe aquilo? Como que eu vou falar para o meu pai? Ah, eu vou chegar de um jeito carinhoso, para ele não brigar tanto. O que foi que ele aconteceu? Ele começou a parar e pensar, né? Eu vou chegar para o meu pai, eu vou pedir perdão, vou falar para ele que eu errei e que ele pode me tratar como seu trabalhador, que eu vou estar melhor ainda. É a gente erra, fala para o pai, né? A gente faz aquela vozinha, mãe, sabe o que é? E foi o que aconteceu. Ele ficou pensando, matutando, e aí ele decidiu, então, que ele ia chegar para o pai dele, falar a realidade, falar tudo o que aconteceu, e pedir para o pai dele pelo menos tratar ele como um trabalhador. E aí então, quando a gente começa a ver, ele tem com ele um sentimento de humildade. Ele tem pelo pai dele um respeito. Em nenhum momento ele perdeu a confiança no pai. Ele sabe que se ele voltar para a casa do pai e conversar com o pai dele vai acolher ele. Pode não ser da forma como ele quer, mas o pai dele não vai abandonar. E aí então que ele começa a pensar dessa forma, né? Com esse sentimento de humildade: eu vou me rebaixar ao meu pai, vou falar tudo o que aconteceu e vou ver se ele consegue pelo menos um emprego para mim lá na fazenda, né? E aí Jesus, quando ele traz essa parte, ele quer nos mostrar que Deus é amor. Deus é um pai amoroso, um pai bom, um pai justo. Porque na época de Moisés, Deus era tratado como um pai severo, aquele que punia, aquele que castigava. Muitas vezes as qualidades, os defeitos eram aqueles humanos. A gente classificava Deus com as mesmas classificações que a gente usava nos humanos. E aí Jesus então quis aproximar Deus como um pai bom, justo, amoroso. E é isso que Jesus nos mostra, que a partir do momento em que ele sabe que ele errou, que ele fez a coisa errada, mas ele tem a humildade e o respeito de chegar e voltar ao pai, de conversar com o pai, de pedir para o pai aquele auxílio, né? Kardec, no Evangelho, no capítulo 17, ele tem uma fala que diz, que se enquadra aqui nessa parte, né?
que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Ou seja, ele quer dizer que quando a gente fala assim, já deu, agora eu vou me modificar. Então é o querer, esse movimento de querer fazer a mudança. É isso que Kardec traz para a gente, que é o que o filho pródigo teve. Esse movimento de, agora para mim já deu sofrimento, eu vou buscar o meu pai, eu vou pedir ajuda, eu vou correr atrás de algo melhor. E levantando-se, foi para o seu pai. Quando ele se coloca na estrada, né, de fazer este movimento de ir atrás do pai, de pedir perdão, ele então está se pondo em movimento, ele quer a mudança, ele busca a mudança. Ele não fica ali parado, sofrendo, passando necessidade. Ele corre atrás de algo melhor. E é isso que cada um de nós tem que compreender. Mesmo quando a gente cai, quando a gente passa por uma dificuldade, quando a gente sabe que a gente fez o errado, que a gente não pode ficar ali no chão caído, esperando a vontade de Deus ir lá e puxar a gente. Não, a gente tem que se movimentar, a gente tem que compreender que aquilo foi uma maneira da gente aprender e nos colocar em movimento. Buscar essa mudança, compreender que aquilo foi algo que a gente fez, que a gente deslizou, mas que a gente sabe que a gente tem um pai que vai nos auxiliar com essa mudança. A gente sofre, mas a gente ganha experiência, a gente sabe que aquilo é errado e aquilo está dentro de cada um de nós. Essa vivência do ter feito algo errado nos dá a sabedoria para a próxima vez a gente não tropeçar na mesma pedra, não tropeçar no mesmo erro. E não existe uma pena eterna, a gente não vai sofrer eternamente. Não. Aquela pena fica na gente, a gente se cobra daquela atitude até o momento em que a gente acorda e muda de rumo. Aquilo fica dentro da gente, nos martirizando, até o momento que a gente fala, já deu e eu vou mudar. Eu entendi que aquilo é errado e eu vou fazer diferente. Então não tem um tempo, todo mundo fala assim, que Deus dá para cada um sofrer. Não. O sofrimento, ele vem para a gente aprender, a dor está aí para a gente aprender. Então ela é necessária até o momento em que a gente mude, que a gente se coloque em movimento e pratique a mudança. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu, de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Aqui a gente vê um pai amoroso. O pai geralmente ele podia ir ali, ele cobrar satisfação, chegar para o filho e falar assim, eu falei para você não sair de casa que ia dar problema. Mas em nenhum momento esse pai cobrou desse filho, ele pediu justificativa ou ele fez qualquer coisa. Ele foi lá e demonstrou todo o seu amor, todo o seu carinho, toda a sua compaixão para aquele filho que voltou para casa. Então, aqui a gente pode compreender que Deus, ele tem esse amor, essa compaixão por todos aqueles que se arrependem e se humildemente se transformam. Vem ao Pai e pedem perdão pelos erros que cometeram, entende o erro que cometeu e humildemente vão para casa a pedir para Deus ajudá-lo a ser melhor. E esse pai, ele é amoroso e bom, ele vem e ele demonstra com carinho, com atitudes, o amor de ter o filho de volta à sua casa. A gente pode ver que Deus, ele é compaixão, né? E Jesus sempre quis mostrar isso, que Deus, nosso Pai, ele é amor, ele é compaixão, ele é bom e ele é justo. Ele tem que estar do nosso lado, porque ele está dentro de cada um de nós. Então a gente não tem que ter medo, a gente não tem que se afastar do Pai quando a gente faz algo de errado. A gente tem que compreender que ele sempre quer o nosso bem. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Aqui Jesus quis dizer o quê? Quando o pai tem essa atitude, não, vem aqui, traz a melhor roupa, traz o anel, traz a sandália, ele quer dizer para o pessoal o quê? Ele continua sendo meu filho. Ele vai ter a roupa digna do meu filho, o sapato digno do meu filho e o anel da família. Ou seja, em nenhum momento ele nem ouviu a explicação do filho, ele tratou ele como um filho que retornou à casa.
Independente de qualquer coisa que tenha acontecido, você ainda é o meu filho. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram então a alegrar-se. Diz que a festa da misericórdia, né? O pai foi bom e teve misericordioso para com aquele filho, que mandou fazer uma festa, então, porque ele estava de volta, né? Com vida, com saúde, estava perdido no mundo, mas voltou, encontrou o caminho de volta para casa, né? E tem uma parte que Jesus fala, né? Que digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou seja, é mais valioso aquele que erra e se arrepende verdadeiramente para o reino de Deus, né, do que 99 justos que chegam ao céu. Então, para a gente ver a grandeza que é o arrependimento, querer mudar, esse movimento de mudança, de ter feito algo errado, mas de buscar essa mudança, de ter esse arrependimento, de saber que o Pai está lá e que Ele vai nos dar uma segunda oportunidade. Então, geralmente o que a gente pensa, né? Imaginando no plano espiritual, a gente tem o nosso anjo da guarda, que está sempre do nosso lado. De vez em quando a gente não usa muito, não pede tanto, mas ele está ali para nos auxiliar. E aí, quando a gente faz algo de errado, daí a gente retoma a consciência, ora, pede perdão a Deus, pede perdão e ajuda. Ele está ali, feliz. Ele vê que a gente encontrou o caminho, torcendo para a gente encontrar esse caminho e voltar para a nossa realidade, né? E assim é com cada um de nós no plano espiritual. Quando a gente se arrepende, quando a gente conseguiu trilhar o nosso caminho, quando a gente conseguiu fazer coisas boas, apesar de alguns erros, sempre tem os bons espíritos que estão lá para nos apoiar, para nos receber, felizes pela nossa volta, felizes pelas nossas conquistas. E o seu filho mais velho, que estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música, as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. No primeiro momento, quando a gente lê a parábola, a gente pensa assim: poxa, olha, o filho mais velho ficou para cuidar do pai, né? Ele é precioso, ficou lá. E a gente então no final descobre que não, que esse filho era um filho egoísta, que ele ficou ali do lado do pai por interesse, que em nenhum momento ele ficou lá para zelar, para cuidar do pai, para estar com o pai. A partir do momento em que o irmão voltou, que ele se sentiu ofendido com o pai fazendo festa por um filho que foi lá, desperdiçou a herança, fez o que quis e o que não quis, e ele ficou ali cuidando do pai e não teve reconhecimento nenhum, ele se revolta. Ele não queria entrar. Aí vem: e saindo o pai, o instava com ele, mas respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Então ele vem e joga na cara do pai, né? Que o filho fez o que quis, o que não quis, foi embora, abandonou eles, e o pai ainda fica feliz, faz festa, quer receber bem, e ele se revolta por isso. Ele mostra ali o quanto ele é egoísta, o quanto ele é vaidoso, o quanto aquilo doeu para ele. Porque se ele soubesse que ia ser assim, ele poderia ter ido também, ter abandonado tudo e não precisava cuidar do pai. Mas ele ficou ali porque ele tinha interesse. A hora que ele descobre que aquilo que ele fez não serviu de nada, ele se revolta com a atitude do pai. E assim é com cada um de nós, né? A gente tem esses dois caminhos. Ou a gente se revolta com as atitudes do próximo, ou a gente é o filho pródigo, aquele que vai lá e dá a cara a tapa e vê as mudanças, né? Então a gente fica nesse meio termo. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado.
Ele vem e tenta fazer com que esse filho compreenda que de forma alguma ele tirou algo daquele filho para que pudesse prejudicá-lo, né? E assim somos todos nós. A gente muitas vezes acaba deixando de lado aquilo que a gente viveu por se importar com o que está acontecendo com o outro. A gente deixa o nosso lado mais egoísta, mais vaidoso, aflorar naquele momento, de vez de ficar feliz pela volta do irmão, pela volta de um companheiro que estava em sofrimento, né? E aqui a gente, então, nessa parábola, a gente compreende que tem sempre os três personagens, né? Que foi o pai, que a gente compreende como sendo Deus, todo amor, bondade e justiça, que quando o filho se perde está ali para acolher, que quando o filho está revoltado está ali para amparar. Tem o filho pródigo, que é aquele então que dá a cara a tapa, eu vou sair no mundo, eu vou fazer, eu vou acontecer, não importa o que me aconteça, eu quero sair longe da minha família, do meu pai, eu quero buscar outras coisas, coisas novas, e ele sai para a vida, né? E quebra a cara, se arrepende e volta. E tem o filho egoísta, que é aquele então que ficou, que acreditou que ali seria a melhor escolha de permanecer com o pai, ele tinha um interesse, porém ele se mostra no momento em que ele é colocado à prova como um filho egoísta, que só tinha interesse em estar ali, e se ele soubesse que seria daquela forma, ele poderia ter abandonado tudo e ter ido viver a vida dele também. E aí a gente começa a refletir, né, dentro da doutrina espírita. A hora que a gente lê e compreende tudo que a parábola tem para nos mostrar, a gente percebe o quanto a reencarnação ela é uma bênção de vida em nossas vidas. Porque a gente entende que qualquer um dos filhos que a gente esteja, a gente tem a oportunidade de voltar ao plano espiritual, nos reorganizarmos, colocarmos ali detalhadamente aquilo que a gente precisa corrigir, que a gente precisa pagar, para então voltarmos aqui e tentar fazer diferente. Então a gente começa a compreender o quanto essa doutrina ela é maravilhosa. Ela nos dá um embasamento para compreender que tudo aquilo que nos acontece, todas as aflições que a gente passa, tem um porquê. E a partir do momento em que eu busquei esse sofrimento, eu posso parar, eu posso cair em mim e buscar algo diferente. E buscar um consolo no meu Pai, que vai me receber de braços abertos. Mas muitas vezes a gente ainda pergunta, né? A gente tem dentro da gente, mas será mesmo que Deus vai nos perdoar? Será que Ele é tão bom assim, que Ele vai perdoar os meus pecados, os meus erros? O que a gente tem que entender é que tudo é um processo da nossa evolução espiritual. Deus sim, Ele está aqui, Ele vai nos perdoar, Ele vai nos trazer o entendimento, Ele não quer que a gente erre novamente, mas se cairmos, se errar, Ele vai nos levantar, nos amparar. Mas quem tem que fazer essa procura, essa busca, o querer mudar, é a gente. Essa mudança tem que ser o nosso cair em si, o nosso fazer diferente. Então ele espera que ele está lá esperando de braços abertos, mas ele não vai vir se você não pedir, se você não chamar por ele. Então aqui nessa parábola a gente compreende esses três momentos, e muitas vezes a gente entende que na nossa vida a gente tem a etapa que a gente é o filho pródigo, que a gente está querendo fazer tudo diferente, que a gente está querendo se modificar, que a gente quer abandonar tudo e procurar outro rumo, né? Quantos de nós já não pensou, será que esse é o caminho? Não, vou abandonar tudo, vou seguir outra coisa, vou buscar outra coisa, quebra a cara, volta, fala assim, oh meu Deus, me perdoa, era aqui mesmo o caminho. E quantos de nós não é o filho egoísta, que está aqui, pensa assim, nossa, mas eu faço tudo certo, nada de bom me acontece, fulano faz tudo errado, parece que tudo de bom acontece para ele. Quantas vezes a gente não tem esse presente, né? E aí a gente começa então a refletir. Tem uma mensagem do Espírito Emmanuel que diz: se te sentes ligado à esfera superior por teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. Não te esqueça, em circunstância alguma, de que Deus é Pai de todos, e se te ajudou para estares com Ele, é para que estejas com Ele ajudando aos outros. Quando eu li essa mensagem, ela quer nos dizer o quê? Que todos nós somos um elo de uma corrente. Todos nós temos um grau evolutivo, uns mais ou menos,
mas que a partir do momento em que Deus nos ajudou a evoluir, a estar num grau a mais, Ele quer que a gente faça o quê? Que a gente ajude o nosso próximo a também chegar nesse grau. Assim como o de cima vai nos ajudar a evoluir. Então a gente tem que ser esse elo de ligação, esse elo de querer fazer a mudança para aquele que está abaixo, bem como aquele que está acima nos erga também. Então, quando o irmão disse essas palavras, ele quer dizer o quê? Que a gente precisa ter a compaixão e a caridade de um ajudar o outro, porque todos nós estamos aqui ligados na fé. A gente não veio aqui a passeio. Todos nós temos afinidade com aqueles certos espíritos. Então, a gente é um elo de evolução entre um e outro. E aí, compreendendo melhor, né? Para a gente se tornar, a gente tem que fazer a nossa autorreflexão, ver em que momento que a gente está vivendo, o que a gente pode corrigir, como que a gente pode se tornar alguém melhor. E aí eu vi uma explicação que ela diz, ela é muito válida. Ela fala assim, que no primeiro momento a gente precisa conhecer a verdade, né? A gente já ouviu falar, já leu que é conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o que é esse conhecer as verdades, né? Se conhecer é o saber, é a gente adquirir o conhecimento. A gente vem numa palestra, a gente assiste, a gente lê livros, a gente busca adquirir esse conhecimento. Mas só o conhecimento ele vai nos transformar? Não. A gente precisa então sentir esse conhecimento. A partir do momento então que eu venho, eu escuto uma palestra, eu leio um livro, eu adquiri esse conhecimento e eu coloco ele dentro de mim. E é então que eu passo a sentir ele dentro do meu coração. Eu compreendo o que aquilo quis me dizer, o que o livro quis me passar, o que foi falado na palestra, eu começo a colocar nas minhas atitudes e eu passo a sentir verdadeiramente esse conhecimento. E depois então eu preciso vivenciá-lo. E o que seria esse vivenciado? É colocar em prática. Ou seja, eu preciso então adquirir o conhecimento, eu preciso sentir ele dentro de mim, para dizer que eu entendi o que é aquilo que eu dizer, e eu preciso vivenciá-lo no meu dia a dia. E só então eu vou conseguir ser o exemplo do Cristo, que é vivenciar os meus momentos de amor, de compaixão, na caridade. Porque a partir do momento em que eu tenho eles dentro do meu coração, eu posso auxiliar, eu posso divulgar eles isso ao próximo. Eu li também, né, estudando, a gente geralmente vive em 3 situações. A gente já viveu, né? Agora a gente já está um pouco mais evoluído. A gente vivia na parte do desamor, que era a parte da vingança, da agressão física, das brigas e tudo mais. A gente pensava, não, eu te perdoo, mas Deus é justo e bom e Ele vai te castigar. O pensamento era esse, né? Mas aí a gente já está um pouco mais evoluído. Daí agora a gente vive sobre o pseudo-amor, que é aquele em que acontece alguma coisa errada, eu tenho vontade de bater na pessoa, mas eu não agrido. Eu só tenho essa vontade passageira, mas eu entendo que é errado, eu rezo, daí eu mudo esse pensamento, né? E a gente tem a parte do amor. Muitos de nós ainda vivem esse amor, a gente tem o amor pelos nossos familiares, aqueles que a gente ama. O inimigo ali é mais difícil, mas a gente ainda sente esse amor dentro de cada um de nós. E para a gente ser o exemplo do Cristo, que é o nosso guia, o nosso modelo, a gente tem que viver nesse amor. É Ele que dá o propósito da nossa vida. Então a gente tem que começar a compreender o que o Cristo faria, quais as atitudes dele, e se Ele é o nosso modelo e guia, como eu posso seguir, como eu posso fazer. E se eu fiz algo de errado, eu peço perdão e eu sei que Deus vai me acolher. Então, a parábola da noite que eu escolhi para a gente conversar seria isso, seria esse entendimento de que muitas vezes a gente erra, a gente tropeça, a gente cai. Mas se a gente não tiver esse movimento de cair em si, de buscar levantar e correr atrás e pedir ao Pai novamente uma força, uma ajuda, a gente não vai conseguir levantar, a gente vai viver naquele mesmo erro. Então essa parábola ela vem nos alertar para a gente fazer o quê? Pedir ao Pai, pedir a Deus, que é amoroso e bom, que Ele vai nos auxiliar durante a nossa caminhada. Todas as dificuldades que a gente tem um porquê. A dor chega a cada um de nós como uma provação, né? A gente sempre escuta, ou chega pelo amor ou chega pela dor. Então a gente compreende que a dor vem para nos trazer de volta ao caminho. Então a gente tem que começar a colocar na balança os atos que a gente está tendo ou não. E nunca nos afastarmos do Pai.
que é Ele que nos dá esse suporte, que é Ele que nos faz querer ser melhor a cada dia. Então, o que eu tinha para falar seria isso. Agradeço a atenção de todos e fiquem todos com Deus. Deus abençoe, fortaleça também a sua jornada. A gente ouviu tanto justiça, bondade, misericórdia, né? São palavras que calam bem fundo em todos nós, porque Deus, com a sua infinita bondade, justiça ainda é difícil para a gente. A bondade a gente aceita bem, né? A bondade, vamos dizer, mas a justiça que a gente vê, que você disse, que nós não podemos fazer essa diferença, aos nossos olhos, a gente tenta uma justiça diferente. Para Deus, como Ele ama todos indistintamente, da mesma maneira, nós temos que ter sempre esses olhos na nossa convivência. Né? A justiça é igual para todos, por mais que aquele erre muito mais, mas é a mesma, né? É a mesma, as oportunidades serão as mesmas. Que Deus abençoe, a fortaleça sempre. Meus queridos irmãos, vamos elevar o pensamento. Hora de nos despedirmos dessa energia de amor que daqui verte para nós, possamos sair em paz, levando conosco essa energia bendita, rogando ao nosso Mestre que vela por todos nós, que envolve a terra na sua luz misericordiosa. Ó Senhor, nós te rogamos, ó Mestre, abrace a nossa terra na sua misericórdia, que a sua imensa compaixão, Senhor, possa envolver todos os povos da terra, que aonde haja uma lágrima de dor, possa haver uma mão que se estende para enxugá-la em seu nome, Senhor. Onde houver alguém sedento, um copo de água fria que possa ser dado. Onde houver fome, que alguém lhe dê um prato de alimento. Ó Senhor, a consolação é bendita no Espiritismo. E nós te agradecemos, divino amigo, pelo consolo que Ele dá àqueles que participam das suas fileiras, rogando, Senhor, que a sua presença de amor entre nos lares do mundo, entre nos corações humanos que são o templo vivo, Senhor, para que o amor neles possa viver. Agradecemos aqui estarmos, Senhor, e rogamos pela paz na terra, nossa gratidão profunda, que possamos sair em paz. Muito obrigada.
Amém.